Alô, Libertos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje estou trazendo esses dois maravilhosos. Já falei aqui do Nihilo várias vezes, mas nada melhor do que trazer esses rostinhos lindos que representam esse RPG nacional incrível e, obviamente, iremos falar um pouco de terror. Então, estou aqui com o Sage, estou aqui com o Ig, dois amigos maravilhosos que ainda terei a honra de conhecer pessoalmente, mas por enquanto estamos aqui nesse momento para a gente conversar um pouquinho mais sobre terror, RPG, ambientação, narrativa. Então, Cid e Ig, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, querido. Prazer Obrigado. estar aí. É uma Como a gente honra, estava falando antes da live, né? Todo mundo aqui já meio que se conhece, nos conhece, vai subindo estágios. Tamo junto. Então vamos lá, hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre RPG e terror. Quando a gente fala sobre RPG, normalmente é aquela coisa de imaginação, a ideia de o teatro da mente, experimentação, experiência. E quando a gente fala de terror, a gente fala de medo, situações controversas, às vezes alguns tabus, até mesmo alguns traumas. Então, tanto que já conversei com alguns mestres que evitam ao máximo narrar terror, e quando não é nem terror, alguma fantasia, alguma coisa, aí realmente nem mexe. Aí eu queria saber de vocês, qual é a experiência de vocês nesse quesito da gente falar sobre narrar terror exclusivamente e colocar elementos de terror na narrativa de uma maneira geral? Eu acho que se você tem um bom convidado, é o Cid para falar disso. O Ig jogou alguns comigo como jogador, então ele pode falar muito sobre como é estar do outro lado das coisas que eu vou falar hoje, né? De terror, então, de medo, de trauma, tudo isso junto. São assuntos próximos do meu coração. Cara, eu acho que é a coisa que eu talvez mais tenho experiência com terror, no sentido que quando eu e o Kong, né, o Gustavo do X, a gente começou a jogar com 15 anos e tal, a gente tinha tempo e capacidade de ficar jogando a noite inteira, né? A gente começava no final da tarde e jogava até de manhã, e a gente tinha um costume que a gente chamava de jogo de final de noite. O jogo de final de noite era um jogo no qual o nosso jogo importante já tinha rolado, por tempo bastante pra gente não... Chegou num bom break narrativo, por algum motivo ele precisava acabar. Mas ainda eram 4 da manhã, e a gente tinha no mínimo até as 6, porque, né, jovens, e aí a gente jogava um jogo de final de noite, que era normalmente um jogo de terror, sem a pretensão necessariamente de fechar uma boa história. Era mais um jogo sobre vamos ficar com medo, porque medo acorda às 4 da manhã. E eu não recomendo nada do que eu vou falar agora, mas eu era jovem. A brincadeira na época era que eram... A brincadeira, terrível o termo porque eu vou falar. Era que eram pessoas tão amigas, pessoas tão íntimas, tipo aquele grupo de amigos que jogava toda semana, que a gente meio que sabia tudo um sobre o outro, e a nível adolescente, e a gente usava. A pira era você tentar deixar a outra pessoa o mais traumatizada que você conseguisse em 2 horas. Então você podia usar qualquer segredo absurdo, bizarro, que pelo menos os outros ali soubessem, né? Você não queria revelar nada que ninguém... Mas se nós comunalmente soubéssemos algo, estava na mesa. Então coisas horríveis foram feitas, coisas absolutamente horríveis e não recomendáveis foram feitas, mas isso foi o meu equivalente de diretores de terror que faziam filmes absurdos na infância. Era que eu podia ir tão longe no que eu tava fazendo que, caralho, sabe? É tipo, meu Deus, e mexer com história de família e puta. E daí parece que eu, em um período de, sei lá, 4, 3 anos, ficou tão pesado que na hora de jogar pra baixo e virar um adulto responsável que joga de maneira responsável e colaborativa e não querendo traumatizar os outros, só querendo arrancar uma lagriminha, parece que foi uma transição até gostosa pra mim. É tipo, é mais fácil deixar os outros com medo do que traumatizar eles. Se eu tava mirando lá em cima, agora eu preciso atenuar um pouco as coisas que eu gostava de fazer. Então o RPG pra mim foi absolutamente formativo na maneira que eu me relaciono com as emoções provocadas dentro do jogo.
sabe? Eu acho que eu aprendi eu acho que seria isso. Eu aprendi a fazer os outros sentirem medo antes de fazerem eles verdadeiramente sentirem outro sentimento. Eu não sei se eu fiz alguém rir antes. Provavelmente nunca fiz alguém rir no RPG antes de fazer essa pessoa sentir medo. Foi o meu primeiro passo nessa questão mais emocional, afetiva do RPG. Então, quando você se permitiu quebrar os tabus um pouco, você estica um pouco as asas e fica mais confortável na hora de deixar amistoso pra Twitch, digamos assim. A minha experiência com terror ou com horror como um gênero desde narrativo até pictórico, ela é assim como o Cid falou que ele foi pelo jogo e tudo, desde textos que eu li desde criança, filmes que eu vejo até hoje em dia. Eu tenho a missão de todo filme de terror que sai, eu vejo. Bom, ruim, péssimo, maravilhoso, fantástico, realista. Eu vejo toda a arte. Então, eu acho que é uma narrativa. E falando de RPG especificamente, eu acho que eu junto muito nisso com uma experiência. E acho que tem a ver muito com o que você estava falando, André. Essa experiência de compartilhar coisas que te façam sentir algo. Eu acho que o horror tem uma facilidade para trazer mesmo nas situações mais fantásticas, uma reação muito humana da gente. Tremer de medo, chorar de medo, se sentir espantado, se sentir aterrorizado, traumatizado, triste, o que for. O terror como um gênero literário cinematográfico no RPG tem essa facilidade de trazer umas emoções que para mim são the feel of life, assim. E como jogador não tem nada mais maravilhoso do que estar às 4 da manhã jogando um jogo de fim de noite, onde o Cid tenta nos assustar, e vou dizer que o Cid consegue assustar até pessoas como eu, que assiste todo tipo de filme de terror havido e existente, mas o RPG tem essa magia, né, de você vivenciar de uma forma muito diferente. Então acho que a mágica está em se deixar levar e limpar os tabus do que é ser horrorizado, né? Sim. E eu acho que tem muito a ver, exatamente, você falou da mídia, de certa maneira é uma experiência semelhante de você estar escrevendo só, né, literatura ou de uma maneira só texto, porque é impossível você fazer 10 pessoas imaginarem a mesma coisa, principalmente quando você está escrevendo algo que nunca foi visto, né? Se você quer escrever alguma coisa fantástica ou Lovecraftiana, você precisa escolher as palavras certas para evocar imagens que tem a ver com o que você quer, né? Tipo, você pode ser extremamente detalhado na descrição, mas o fato é que a pessoa ainda vai estar tentando imaginar a primeira coisa que você falou. Se a coisa é grande e albina e musculosa e não sei o que, calma, cara, eu ainda preciso imaginar a coisa albina, musculosa, grande, reluzindo a lua ou não reluzindo a lua, preciso construir uma história. Então você tem que escolher as melhores palavras para tirar, é o mínimo do máximo, né? Narrar RPG, principalmente quando você tá fazendo uma coisa mais on the fly, mais reagindo um ao outro, que eu acho que o terror pede. Eu acho que a gente já falou muito sobre, né, preparação de narrativa, etc. Então sempre precisa, mas eu acho que o terror pede reciprocidade narrativa. Dia 31, né, agora a gente vai jogar um jogo de terror lá no X, usando um framework novo que a gente vai lançar no mesmo dia para construção de terror psicológico. E é um jogo, é um material inteiro falando, principalmente para quem vai narrar, né, cara, a estrada que é esse lugar reage aos pecados das pessoas. Então, eu como narrador, qual é a minha preparação para esse jogo? É entender a psique dos meus personagens, entender qual é, principalmente, óbvio, o pecado deles, mas, né, o que tá ao redor disso, porque eu não tenho, honestamente, nem porquê, pelo menos dentro de como eu jogo, eu não tenho porquê preparar essas coisas horríveis meses antes. Eu posso lembrar que o cara fez tal coisa e quando ele entrar no diner e tiver uma mulher, ele olhar pra mulher, ele me disser que a mulher deixa ele desconfortável, pronto, eu sei a coisa horrível que vai acontecer, porque eu juntei os elementos, eu juntei quem eu sei que você é, como você reagiu a algo e o que o jogo pede. Nesse caso é um jogo de horror psicológico extremo, né? Vai ser um jogo
18 mais, sem dúvida, mas são elementos, entendeu? Depois que você estabelece essa equação, o terror tem muito isso, de estabelecer equações. Quem são esses personagens? Quem é esse grupo de pessoas entrando nessa mansão? Que cagada eles fizeram no passado? O que eles desejam desse rolê? O que eles sentem em relação um ao outro? E o lugar reage a eles. O lugar reage a eles. Grande parte do terror, para mim, é pessoas reagindo a pessoas ou lugares reagindo a pessoas. Então, depois que você estabeleceu esses keywords narrativos, se você é doente o bastante, sempre vai ter algo horrível para ser conjurado. Sempre tem alguma coisa no escuro esperando. Sim. A gente fala bastante sobre esse se doar, né? E eu acho que quando a gente joga RPG, o se doar meio que é o mínimo, né? Principalmente assim, quando você está se propondo a jogar alguma coisa. Só que eu sinto, assim, pelo menos nesse tipo de narrativa onde ou é mais introspectivo ou é um pouco mais à flor da pele, o quesito de se doar eu acho que é um pouco mais difícil, porque a pessoa tem que realmente meio que se deixar fazer, porque assim, é aquela coisa, é muito mais fácil você se propor a vencer o dragão e resgatar a princesa do que você aprofundar na sua psique e enfrentar, por exemplo... Ser fragilizado na frente de todo mundo, né, basicamente. Exato, eu tenho um puta medo de altura, aí quando eu vou com os colegas pro uma trilha e vamos tirar uma foto na pedra, nossa, é um medo, assim, absurdo. Eu tremo de passar mal, pressão cai, né, assim. Então, assim, pra quem realmente tem algum tipo de fobia ou medo, sabe que enfrentar medo é um bagulho tenso, né? Então, assim, pra galera que, assim, puta, eu tô afim, mas eu não tô afim, né? Principalmente o Ig que vivencia isso na pele como alvo, quais seriam algumas dicas que você daria pra pessoa assim, quero adentrar como jogador, mas eu tenho os meus receios, o que a gente pode dar pra eles como algumas dicas, assim, de ou um antes, ou um durante, um depois? Eu me remeto muito quando a gente fala sobre explorar os próprios traumas, a própria psique, o terror e o horror, ele sempre explora isso de uma forma muito carnal até. E eu me remeto aos meus anos de estudo como ator, onde fui ensinado a não utilizar ou não colocar pelo menos os meus traumas na boca. Os primeiros estudos de teatro de Stanislavski que falavam sobre utilizar os teus próprios traumas. Se você quer, e que isso foi refutado depois, né? Claro, depois o estudo metódico é outro. Eu recomendo, como jogador, como alguém que curte terror, se você tem intriga ou a vontade de entrar num jogo de terror, tenta não criar um personagem, aproveitar a capa de segurança que é o teu personagem, que ele seja o mais distante possível de você. Então, se você é uma pessoa que tem medo de aranhas, busca que o teu personagem tenha medo de alturas, sabe? Ou se adentra numa história ou com um mestre onde a gente vai explorar um jogo de fantasmas, porque fantasmas não é uma coisa que me espante muito. E deixa para um segundo passo, talvez, entrar num jogo de terror psicológico. Ou para um terceiro passo, entrar num jogo de terror gore, por exemplo, sabe? Então, entender que o terror e o horror, como um gênero também literário, narrativo, visual, ele tem gradações, né? Até onde a gente pode aprofundar. De segurança, né? Redes de segurança que vão diminuindo. De segurança. Então, esse tipo, eu acho que mais que nada, quando a gente fala dessas temáticas pesadas, adultas, 18 mais, PG-13, PG-16, é importante que exista muita conversa honesta entre narrador e jogadores, no sentido, quais são os nossos limites? Até onde a gente explora? Tem muitos RPGs, como por exemplo até o Bluebeard's Bride, que a gente jogou, onde existem mecânicas dentro na conversa prévia ou no próprio jogo para você parar narrativas ou especificar para certo mestre, olha, temática X eu não estou confortável com jogar. Vamos dizer, um exemplo light seria alturas. Claro que a gente está falando de horror, body horror, a gente pode entrar em muitos quesitos do terror que são bem mais pesados do que medo das alturas. Mas vamos dizer que essa, entre mestre, medos para as alturas, medos com aranhas, é uma coisa que eu não consigo lidar. Ok, vamos jogar um terror que não tenha isso. Então acho que essa conversa entre grupo e entender que o terror e o horror têm níveis ajuda muito a te dar um espaço seguro e se divertir com uma coisa que pode te dar medo na tua rede de segurança.
Depois de 2, 3 jogos, tu vai pro Heavy Duty. Exato. Vai se acostumando. E se não for pra você, tem muito jogo, entendeu? Tem muito. Apesar de ser um gênero extremamente próximo pra mim e pro Ig, pro Kong, pra todo mundo, na real, ali no rolê, a gente não joga tanto. A gente não joga tanto mais. Não é uma parada. Não tá dentro do nosso. Não é mais do nosso cotidiano. Até porque a gente joga muito em live, etc. E, sabe, a ideia não é alienar. Então, cara, se não é pra você, dá pra se divertir bastante com outras coisas. E eu queria pegar a deixa do Ig e passar pro lado de narrador. Eu acho que os players nem sempre sabem ou são capazes de expressar pra você os limites deles, reais. Eu acho que é tipo, você fuma, não, eu não fumo, ou você fuma, sabe? É o clássico como você começa a fumar, é fingindo que você já fumava. Então as pessoas têm uma tendência a não quererem, elas se sentem mais frágeis de admitirem que elas não querem abordar um tema do que de dizerem que elas não querem e serem confrontadas com ele mais tarde. Então uma coisa que tá me ajudando muito nesse jogo especialmente, porque esse jogo vai ter 2 jogadores que não são de sempre, são 2 jogadores com quem eu tive outros jogos e vai ser a primeira participação em live deles e tal. E eu, como narrador, uso como filtro os personagens que eles estão criando. Se os personagens que eles estão criando existem dentro do mundo que eu acho que eu vou explorar, do mundo que eu tentei deixar claro que eu vou explorar pra eles quando eu pedi o personagem, mas também com o que eu acho que vai acontecer, se eles são igualmente fucked up, se eles vivem na mesma área do terror, na mesma região do terror, se eles seriam bons personagens se isso fosse um filme, tá todo mundo bem. Vai ficar todo mundo bem. Saca? Se os pecados dos personagens são o que eu considero pecado dentro de numa estrada, tá todo mundo bem, saca? Porque todo mundo entendeu que área da escuridão a gente tá explorando, que lugar do mapa não iluminado a gente vai estar explorando, saca? Os personagens são... Claro, nem sempre você tem uma puta preparação, nem sempre você vai receber algo escrito antes, mas tente sentir que no filme desse jogo esses seriam bons personagens, saca? Porque um exemplo que me vem, que é muito idiota, mas é que eu reassisti esses dias, é o episódio do Supernatural que eles entram no Scooby-Doo. E daí as pessoas começam a morrer de verdade dentro do Scooby-Doo e os personagens não conseguem reagir a isso. Eles olham e eles... Oh, não! E eles saem andando. Porque eles não deveriam existir nesse contexto, entendeu? O Scooby-Doo não deveria existir num contexto onde pessoas são decapitadas e estripadas, etc. Então, tenha certeza que você tá recebendo a Laurie pra lutar contra o Michael Myers, saca? E não sei lá, a Didi do laboratório de Dexter, porque não vai dar boa. Alguém vai sair muito chateado, e normalmente é quem fez o personagem errado. Então eu acho que é um bom... É o canarinho na mina, tá ligado? Se o personagem não pertence, não tem aro bastante aqui pra esse jogo funcionar, então alguém não entendeu alguma coisa, e provavelmente vai ficar meio chocado com o jogo. E uma coisa assim que vocês ficam, né, falando de questão de preparo, de conversa e todos esses pontos, eu vejo assim bastante que essa falta de conhecimento, tanto da vez do mestre iniciante, que às vezes, por exemplo, quer fazer um negócio, né? Porque muitas vezes eu já vejo bastante isso, principalmente na galera lá do Discord, que para eles mais é melhor. Eu quero começar, entrou no world building agora e já quer fazer 3 galáxias com 15 universos, com 70 raças, e male consegue fazer uma cidadezinha completa. Então eu vejo que esse tipo de pensamento, principalmente para narrar terror e horror, eu acho que é o caminho mais errado possível, porque no final vai acabar chateação, vai ficar gente passando mal de bobeira, né, e tudo mais. Então acho que essa sensibilidade... nós estamos falando de terror, estamos falando de sensibilidade. Acho que é o mais importante aqui, porque sensível ao ponto de fazer outro chorar de emoção é um sentimento gostoso. Mas chorar de medo é algo que não é uma coisa simples da gente brincar com isso, né? E assim, de novo, vai da conversa, porque tem gente que está disposta a chorar de medo, mas se tiver que chorar de emoção, vai
se sentir a pior pessoa do mundo, saca? Vai quebrar o que a pessoa considera que ela não queria quebrar na frente de ninguém. Então, sabe? Às vezes você não pode ser emotivo. Tem gente que não quer jogar RPG pra ficar emotivo, pra chorar na frente do amiguinho. Assim como tem pessoas que não gostam de ver filmes de terror pra ficar assustado. Exato. Exatamente. Justíssimo. Aí, a gente fala bastante, principalmente agora que, às vezes, principalmente vocês agora estão fazendo em live, fazer negócios mais carnais, mais gore, mais profundo, mais traumático, é às vezes tanto complicado, até mesmo no quesito de plataforma, público, né, e tudo mais. Aí, eu queria saber, quando a gente fala de colocar elementos de terror, às vezes, por exemplo, num Dark Fantasy, ou às vezes até, por exemplo, que a gente tá, galera que não tá assistindo, por favor, depois aqui que vai assistir, né, a Sempiterno, que é uma coisa um pouco mais suave, existe algum elemento que você pode, por exemplo, né, falar assim, para criança tem o velho do saco, tem o bicho-papão. Então, existem níveis até para públicos. Então, por exemplo, até pegando um pouco dos dois lados, né, um que já narrou o gore e um outro que está fazendo uma coisa um pouco mais suave. Colocar elementos de terror, quanto que seria... Porque quando a gente vai jogar um terror, a gente já sabe, estou aqui para passar medo. Mas se eu estou aqui num RPG fantástico, quando que seria, por exemplo, um bom momento, uma boa... legal para assim, colocar um elemento de terror? Ou para um Dark Fantasy, ou às vezes para uma coisa que talvez não espere. Eu acho muito, muito legal o que você comentou, porque justamente fala da grande abrangência, o grandíssimo leque que é o terror. Porque a gente pode falar mais uma vez, desde Saw, com body horror, até Nightmare Before Christmas, que eu esqueci o nome em português, Jack. Sabe, pode ser um jogo de terror, onde o terror faz parte de uma coisa super camp, super Halloween. Então, o horror, o terror como ferramenta também, ele pode ser incorporado como uma parte narrativa, né? Pode ser como o background de um personagem, o setup de uma cena, o finale da Escola Sempiternum, sabe? Existem esses pequenos elementos onde o terror não é a grande narrativa, mas ele é um gostinho, ele é uma ferramenta que ajuda a chegar a certos sentimentos, sabe? Eu acho que o terror funciona como narrativa e como ferramenta, se puder resumir de alguma forma. E eu acho que às vezes ele... no Estranho Sonho, na campanha do Estranho Sonho, tinha um momento que vocês estavam atravessando a ilha de carro e daí vocês começavam a trocar de realidades. E uma das realidades era a Estrada Perdida, no qual se passa o jogo de terça. E daí era tipo... Foi só um momento onde os stakes... fugiu o termo para stakes. É que os dois passam o dia inteiro trabalhando em inglês e daí a gente esquece como falar português. Tá? Foi mal. A cena... No caso do exemplo que eu tô dando, era uma cena que tava muito psicodélica. Era tipo, eles estão tentando chegar em algum lugar e eles estão atravessando um monte de realidade, meio Doctor Strange. Só que de repente eles estavam numa realidade de terror, de monstros estão saindo do escuro e tem uma lanchonete e a gente vai ter que entrar na lanchonete e no final vocês saíram da lanchonete e ouviram as pessoas morrendo lá dentro. Só que foi tipo um momento onde a coisa fez assim, foi lá em cima tão rápido que o grupo um grupo que tava dividido basicamente até algumas cenas antes, que era quando vocês entraram no mesmo carro, vocês tiveram que lidar com um problema tão imediato e tão, tipo, indiscutível, indebatível, impossível de ser interpretado de duas maneiras. Tem monstros saindo do escuro e eles vão matar a gente. Que tipo, sabe, é o terror como fugir de cachorro, entendeu? Você para de brigar. Era um momento que eu precisava que esse grupo chegasse em um lugar... com uma mentalidade de que eles pelo menos sabem que eles são capazes de trabalhar junto. Eles se odeiam, eles vão continuar se odiando, mas eu precisava que eles conquistassem um desafio muito rápido e muito sem eles terem a chance de debater demais entre eles, saca? Kill monstros aracnídeo humanos saindo e atacando vocês e vocês sobrevivendo por um triz e ouvindo todo o resto das pessoas que estavam lá morrerem.
nada junta mais um grupo de pessoas do que sobreviver a um trauma rápido, saca? A usar as suas capacidades em conjunto para sobreviver a um trauma rápido. Eu acho que, sei lá, é um exemplo de como o terror às vezes entra só para aumentar o volume. Eu vou aumentar ainda. Eu acho que o terror vem para aumentar o volume ou para baixar ele tanto que você é obrigado a colar o ouvido na parada e ficar e não ter certeza se você ouviu alguma coisa ou não. É tipo, ok, eu posso jogar os monstros aparecendo para fazer esse grupo trabalhar junto rapidamente, beleza, conquistou não sei o quê, ou eu posso pegar uma cena que seja relativamente, eu não diria banal, mas relativamente segura e vocês estão atravessando um prédio e vocês conseguiram o que vocês queriam, mas eu preciso que vocês saibam que alguma coisa ainda vai dar errado. E vocês passam por uma porta de um apartamento, que a porta está semi-aberta, e quando vocês olham para dentro, vocês veem um senhor de idade vestido quase como um gepeto moderno, segurando um boneco humano estranhamente anatômico, e ele e o boneco viram para vocês ao mesmo tempo enquanto vocês passam e a porta fecha sozinha. Eu baixei o volume, eu fiz vocês fazerem assim, tem um cara, tem um velho, tem um boneco, eles viraram pra gente, a porta fechou, não era o ponto, eu só precisava que vocês soubessem que tem algo errado ainda. Eu precisava que vocês continuem desconfortáveis por mais um tempo. Porque vocês estavam falando alto, vocês já estavam comemorando que vocês encontraram a caixa amaldiçoada, não sei o quê. Não. Tem algo bizarro que vai fazer vocês perceberem que tem algo estranho, saca? É o iluminado quando eles passam e tem aparentemente um cara vestido de urso ajoelhado na frente de um maluco de smoking, e você pensa... E você nunca mais vê eles. Mas você não esquece que tinha um cara vestido de urso de joelhos na frente de um maluco. E isso vai te perseguir pro resto da tua vida, porque ele precisava que você ficasse desconfortável um pouco mais de tempo, saca? Então você joga lá em cima ou você joga lá embaixo e mata eles na sutileza, esperando pra alguma coisa acontecer, e raramente acontece. Agora fazendo uma pergunta mais pessoal, tanto assim, já que temos aqui apreciadores de filmes, mestres, RPGistas, de uma maneira geral, se fosse, por exemplo, pra gente indicar um filme que você fala assim, olha, esse filme é interessante porque ele me traz, às vezes, você que quer um terror psicológico, talvez esse filme ou essa série que seja interessante para trabalhar um pouco, talvez, uma ambientação, um cenário, alguma descrição, até mesmo diálogos, né? E também, para já ir pensando já, vocês até comentaram do Bribe como um possível RPG de terror para a galera dar uma buscadinha, né? Obviamente, né, que não é um terror, mas é um dark fantasy urbano, então Nihilo é uma coisa obrigatória para vocês entrarem, a gente tem vídeos falando, então, por favor, né, convenhamos, mas além desses, pra galera assim, interessei, gostei, tanto um filme ou uma série e algum RPG que vocês assim, essa temática é interessante, pode ser tanto um original, quanto talvez uma, que a gente chama de hack, por exemplo. Um hack disso aqui talvez seja um hack de terror nessa temática, ou algum que seja exclusivamente temática mesmo. Você quer... muitos filmes, me vem muita coisa na cabeça. Muita coisa mais útil, mas... E eu vou dar por gradações coisas que eu recomendaria. Para diferentes tipos de gostos de horror, para o que vocês assistirem, para se adentrarem no mundo dos terrores. A Queda da Casa de Usher, na Netflix. Especial de Halloween, baseado em e vários contos do Edgar Allan Poe e desdobramentos. É uma maravilhosa narrativa, uma série autocontida em 8 episódios, acho que que explora terror de um ponto de vista muito contemporâneo e ao mesmo tempo muito clássico. Todos os... me fugiu agora o nome do diretor, do Mr. Deus Flanagan. Posso dar recomendações, todos são séries antológicas do contrato que ele teve com a Netflix, mas se você quiser uma coisa contemporânea, moderna, baseada em Pharma, a Queda da Casa de Usher. Se você quiser uma história de terror que envolve laços de família, The Haunting of Hill House.
E se você quer uma história de terror que no final... Não vou dar spoiler. Se você quer uma história de terror que envolve sentimentos de amor, The Haunting of Bly Manor, para você entender várias formas de enxergar o terror e, mais que nada, a ambientação, mesmo fantástica, ser mundana. Com isso, eu queria dizer só que, assim, para concluir, que a gente estava falando muito sobre como uma coisa épica, fantástica, mais e mais, que é muito clássico do RPG, ou de um jogo, de uma narrativa, o vilão gigantesco. Às vezes, talvez eu esteja generalizando, mas me faz pensar como o horror, o terror, ele se resume em coisas muito simples. Como o Cid falou, às vezes, se eu quero dar medo em alguém, eu não preciso apresentar um Tyrannosaurus Rex destruindo uma cidade. Pode ser, mas isso tende a ser mais campy. É o que a gente entende hoje como Jason, como Freddy. Às vezes a sutileza do que a gente está acostumado a ver hoje em dia, ou as coisas que nos dão medo hoje em dia, é simplesmente você olhar no teu espelho e o teu reflexo no espelho te dá uma piscadinha. Essas coisas tão sutis, assim, tão deliciosas, fazem do horror ser muito mais contido e pequeno, às vezes, do que megalomaníaco. Por isso tem essas recomendações, e vão se assustar muito se vocês forem. Senão vão ver Nightmare Before Christmas ou ou Hocus Pocus. É uma ótima narrativa de Halloween. Cara, o Bluebeard's Bride foi uma experiência só que a gente teve, né? Não posso dizer que eu joguei 1 milhão de vezes, mas eu achei muito foda. Foi uma das grandes inspirações numa estrada, né? Que é esse rolê do Halloween. Essa coisa do horror reativo, né? Um horror que ele reage especialmente a você. Venha que eu tenho alguma coisa horrível só pra você. Eu adoro essa brisa. Cara, O Iluminado é um dos meus filmes favoritos. Eu acho um filme que trabalha o que é sentir medo de uma maneira muito, muito foda, muito interessante. Cara, se você quiser saber tudo que eu gosto de terror, tem um material chamado Ângulo Humano, que tá no Exec no nosso site, que eu basicamente listei tudo que eu aprecio muito. Tem muita coisa ali, tipo, que eu acho que eu apliquei até em jogos tipo Southbound, é um filme B que eu acho que tem um clima, uma vibe muito específica, muito incrível. Hack, o espanhol, mas o americano é basicamente o mesmo filme, que é estar em um prédio que tem zumbis em primeiro... É terrível, incrível. Engraçado, quando você falou de coisas de referências e tal, eu lembro que um jogo que eu curti, um videogame no caso, que eu curti muito o trabalho big picture de clima, de ambientação, etc., foi o Alien Isolation. O jogo da franquia do Alien é um puta de um jogo. É um jogo muito bom. É um jogo com tudo muito pensado para ser claustrofóbico às vezes na hora certa e gigante no próximo. É tipo, caralho, tô nessa nave gigante tentando chegar em algum lugar, vai ter que estar num túnelzinho e o alien não é combatível, o alien é uma coisa que você evita que nem a peste e chora quando ele te encontra. Até tipo pegando a história desse tipo de jogo mais survival, Amnésia, se você tiver paciência, não sei se o Amnésia até hoje holds, mas é um jogo que me deixava com muito medo. Outlast é um jogo que dá muito medo. O 2 eu admito que eu não consegui terminar. Um dia eu volto e termino, mas uma hora eu tava tão tenso que eu não aguentava mais lidar com ele. Experiência 360 de terror e trauma, Hellblade: Senua's Path. Hellblade: Senua's Path em um ângulo completamente diferente, realmente um ângulo extremamente pessoal e mental e puta, foda. Esse é um jogaço mesmo. É um jogaço mesmo. Cara, eu acho que tem tanto terror que você... eu acho que explorar o terror o mais garantido é você ou pegar indicações de pessoas que têm gostos, né, em outros gostos parecidos com o teu, ou pegue uns clássicos e, tipo, o clássico que você gostar comece a andar na direção que as pessoas tomaram. Tem filmes coreanos
de terror fantásticos, tem... mano, cara, tem filme de terror bom vindo do mundo inteiro. Então, tipo, assim que você descobre... Ou que nem a gente que quer explorar todos os nichos, tem uma porrada de coisa, mas se você descobrir um nicho, cara, tem gente fazendo coisa massa em todo lugar. Principalmente se você se desprender da parte da expectativa de efeito, da expectativa de valor de produção muito óbvio, né? Muito superficial. É sempre difícil lembrar depois. E só pra indicar um livro, eu li um livro recentemente que eu gostei muito de terror chamado Elementais, do cara que escreveu Nightmare Before Christmas, veja só você, coincidentemente. É o mesmo cara que escreveu. É um terror gótico dos anos 80, americano. Muito bom, muito... O final não é ideal. O terror raramente tem um final perfeito. Isso é uma coisa que, se você, pra quem começar a se embrenhar, não se frustrem. É difícil terminar uma história de terror. Então o final não é ideal, mas o desenvolvimento... É sobre o caminho. É sobre o caminho. É sobre o caminho que machucou até você chegar no... Exatamente. É isso aí. Essas são as refs de hoje. Uma indicação de um terror um pouquinho mais soft, O Labirinto do Fauno. Labirinto do Fauno. Beco do Pesadelo, outro tipo de terror, mas também dá pra você assistir sem chorar por uma semana. Umas horas só. O livro só. É bem bom também, tá? Eu comecei o livro recentemente. Ainda não posso recomendar ele inteiro, mas o livro é bem bom, do Beco do Pesadelo. Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês, assim, né? Foram um tempinho que eu queria ter mais, mas acredito que se a gente ficasse aqui mais tempo, eu iria aloprar muito vocês. Então, para que eu consiga convencê-los a voltar mais vezes, a gente faz uns vídeos mais curtinhos mais vezes, e assim a gente vai engariando. Então, se você gosta de terror, temos aqui então, diversas indicações. Se você gosta, quer iniciar alguma coisa um pouco mais tranquila lá para o seu Dark Fantasy, novamente sugiro, a galera aqui do Nihilo tem aqui diversos vídeos, tem um link aqui do site deles para ir conseguir esse material. Também tem aqui a Twitch para vocês, tanto nas terças-feiras, ver como funciona o brainstorm da galera, como que funciona essa criação, e também para participar de todas as coisas que forem aparecendo. Nas quintas-feiras tá aí, dia 31, obviamente, lá para assistir, mas como o Cid já trouxe, vai ser um pouco mais pro pesado, mas se você quiser ter uma iniciação um pouco mais forte, porém com alguém que manja, temos aí um convite maravilhoso. Então já vai na Twitch, já segue os caras, que é incrível. E se você quiser mais conteúdo de terror e quer que eu traga mais essa galera pra gente trazer talvez um tecnicismo um pouco mais focado para você começar a narrar, deixa aqui nos comentários que com certeza eu vou trazer a galera mais vezes pra gente bater mais um papo. Então, novamente, Cid e muito obrigado por tempo que vocês desbancaram aqui para vir falar com a gente, e o tempinho agora é de vocês. Obrigado você, querido. De novo, fica o convite nesse aspecto mais terror, tem esse ângulo humano que a gente criou justamente para ser como um material para inspirar histórias que poderiam ser livros, histórias de terror, etc., de humanos encontrando coisas piores do que humanos, ou às vezes humanos também, vai saber. Então fica o convite para conhecer. É um material gratuito, e não só um material gratuito, como no dia 31 vem também o material que a gente vai jogar também vai sair como uma narrativa gratuita. Então colhem lá, fica o convite, Discord, afins. E, estamos sempre aí, né? Eu sei que eu falo por todo mundo do X quando eu digo que estamos sempre aí para trocar ideia, para inventar coisas. A nossa relação veio assim, né? A gente tá sempre trocando ali no chat, no Discord e afins. Então, pessoal, colhem junto. Vai ser um prazer conhecer vocês, fazer parte dessa construção aí do cenário. E nóis, esperem novas coisas. Sempre estamos inventando. Feliz Halloween para todos. Lembrem, o horror sempre te encontrará. Mesmo quando você não quiser, é difícil fugir dele. Uma hora ele chega. Muito obrigado pelo convite. Adoro a temática, adoro o canal. Vamos continuar fazendo mais coisas juntos. It's always a pleasure.